embora eu sempre diga seja feita a tua vontade, na maioria das vezes não é bem assim. Quero que seja cumprido o que eu sonhei. Esqueço que pra mim tu tens planos melhores, coisas que jamais imaginei, sonhos que não vão me afastar do teu querer. Quero que seja cumprido em mim tua vontade. Abro mão do que sonhei para viver os teus sonhos e projetos que vão me levar ao centro da tua vontade, ó Deus. Boa noite, olá, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui ao vivo para fazer a nossa live, a live da comunidade cristã Missão de Fé. Nesses tempos aí de pandemia, nós estamos tendo que fazer muitas atividades de casa, né? A congregação não está abrindo, mas graças a Deus está próximo aí de nós voltarmos às atividades. Pai Senhor para a Esther, esposa Brenda também, boa noite. Milena, Pai Senhor, boa noite. Glória a Deus. Vamos já orar. Aproveite aí, vá compartilhando, vá convidando outras pessoas para participarem da nossa live. Auricélio, Pai Senhor, boa noite. Glória a Deus. Hoje nós vamos ter um assunto bem interessante. Eu vou até fixar logo aqui o título. Nós vamos falar sobre a questão de fazer a vontade de Deus, né? Mais uma vez, domingo falamos um pouco, mas hoje nós vamos falar de uma outra perspectiva. Louvado seja o Senhor. Então, nós temos que aproveitar o nosso tempo para fazermos a vontade de Deus e estarmos buscando a sua face. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração para darmos continuidade à nossa live. Peço oração por mim, por minha casa, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Os índices, né, dos indicadores estão bem favoráveis para a continuidade do plano de retomada. Se tudo correr bem, a partir da próxima segunda-feira, dia 22, as atividades religiosas retornarão, né? Não somente igrejas evangélicas, mas igrejas católicas e demais. Então vamos orar. Peço oração por mim e por minha casa, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, querido Pai, neste momento de oração, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Agradecemos a Ti pelo dom da vida, pela salvação que o Senhor tem nos chamado para participar. Muito obrigado, meu Deus. Não somos merecedores, somos miseráveis pecadores, a cada instante necessitados da ajuda do Teu Santo Espírito para nos conduzir nesse caminho. Muito obrigado, Pai. Toma-nos em Tuas mãos para mais e mais buscarmos fazer a Tua vontade, Senhor. Assim nós oramos neste momento, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, a vida de todos e de todos que já estão conectados conosco nesta live, como também quem ainda irá participar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e já agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. É muito bom louvarmos ao Senhor. Então vou convidar o Auricélio para ele nos trazer um louvor. Uma Cátia Monteiro, Natiele, Estefânia, Moisés. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui à nossa live. O Auricélio vai trazer aí um louvor para nós adorarmos a Deus. Glória a Jesus. E aí, Auri? Pastor, Pai Senhor. me ouve bem? Ouço sim, irmão. Pai do Senhor aí a todos que já estão participando da live conosco, né? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus.
Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, jamais desistir. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Não é por nada, irmão. Eu agradeço também aí pela força. Amém. Glória a Jesus. Fica na paz. Glória a Deus. Bom, louvamos ao Senhor. Com certeza, cada instante precisamos de uma bênção e não podemos desistir. Temos que fazer como Jacó, né? Lutar por nossa bênção, lutar de todas as formas. Bendito seja Deus. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão, salvo pela pregação de quem não é salvo, o que envolve também se cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Desde já eu convido você para pegar aí a sua Bíblia
e fazermos uma leitura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo 15. Pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus. 1 aos Coríntios 9, a partir do versículo 15. Louvado seja o Senhor. Acompanhe a leitura para nós meditarmos hoje. 1 aos Coríntios, capítulo número 9, a partir do versículo 15. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim a Bíblia: Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do dinheiro que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcancei. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, como não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Graças a Deus. Bom, esse é o nosso texto de hoje. Paulo aqui vai dar uma instrução muito importante sobre a questão de como nós devemos nos portar diante da obra de Deus. Se nós não fizermos a vontade do Senhor, mesmo fazendo a obra de Deus, nós podemos ser reprovados, rejeitados por Deus. Então vamos lá. Tendo por base esse texto, vamos para a nossa reflexão. Anunciar as boas novas de salvação é a principal atividade de uma congregação como igreja. Se uma congregação, se um ajuntamento de pessoas que se autodenomina Igreja do Senhor, ela não faz a anunciação do evangelho de paz, do evangelho de salvação, ela não está cumprindo com o seu papel de igreja. Ela pode ser qualquer outra coisa, menos Igreja de Jesus. Porque a comissão, a grande comissão que foi dada para aqueles que são salvos, foi de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse é o papel principal da igreja. A igreja, como congregação, ela pode fazer outras coisas. Existem outras atividades que ela pode exercer,
Com certeza pode. Mas a principal é a anunciação do evangelho do Senhor Jesus. Bom, em Mateus capítulo 28, versículo 19, vai dizer: portanto, ide, e aí esta palavra está no imperativo, o verbo, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o papel principal da igreja. Ir por todas as nações, pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos tempos modernos, que vivemos hoje, principalmente de uns tempos para cá, não é muito raro nos depararmos com pregadores que, mesmo não vivendo conforme a palavra de Deus, saem pregando o evangelho, saem anunciando o evangelho do Senhor. Então, pregadores que não vivem conforme o evangelho, mas anunciam. Eles pregam com veemência e verdade, porque suas mensagens podem até estar pautadas na Bíblia Sagrada. Acabam por impactar e resgatar muitas almas para o Senhor. Porém, acontece que eles próprios não estão dentro da vontade de Deus para as suas vidas. Não estou falando vontade de Deus de pregar o evangelho, mas a vontade de Deus como um todo, pegando toda a Bíblia para nós nos depararmos com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, muitos pregadores acabam por sair, pregando o evangelho de forma itinerante, sendo missionários, mas não vivem conforme a palavra de Deus. Podem até anunciar a palavra de salvação, mas o restante, toda a Bíblia, acaba por não estarem cumprindo com o que ela traz para nós. E é nisso que nós devemos ter cuidado. Porque quando se faz apenas isso, quando apenas se prega a palavra, mas não vive a palavra, apenas partes do que ela diz, nós estamos apenas cumprindo o ide de Jesus. Apenas esse ponto específico de ir pelo mundo e pregar o evangelho. Ora, lá em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, tem também o ide. Disse-lhes Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê estará condenado. Isso é apenas fazer o ide. É a boa semente sendo semeada. Como Jesus falou acerca da semeadura, ele vai falar a parábola do semeador. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 3, ele diz: falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E no versículo 23 vai dizer: mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a atende, dá fruto, e um produz 100, outro 70 e outro 30. Então nós devemos ter cuidado, porque pregar a palavra é semear a boa semente. Agora, viver conforme o evangelho é dar frutos. Isso é diferente. Quem recebe a palavra pode até recebê-la com alegria. A palavra cair em um coração bom e produzir frutos na vida de quem está ouvindo. Há uma comparação muito interessante. Se você pegar uma laranja estragada, podre, e retirar as sementes, plantando-as, elas darão fruto. Elas vão produzir uma laranjeira e essa laranjeira vai produzir frutos também. Então, não é de onde sai a semente, mas sim a qualidade da terra onde ela cai. E às vezes acontece isso. Um pregador, ele é uma laranja estragada. Mas a boa semente que é lançada, e aí é a palavra de Deus, caindo em boa terra, ela produzirá fruto. Porque Deus vai dizer, Jesus vai dizer na sua palavra, que ela não volta vazia. Então não é quem anuncia, e sim aonde ela cai. Agora, quem anuncia precisa ter o cuidado, a excelência de viver conforme o que a palavra de Deus diz. Então, pode acontecer de a pessoa pregar e, de repente, aonde a semente cai, ela produza frutos. Porque nós não sabemos as motivações.
Às vezes acontece dessas motivações não serem legítimas diante de Deus. Deus observa a pessoa pregando a palavra, andando, anunciando o evangelho, mas as suas motivações não são legítimas. Paulo vai escrever sobre isso em Filipenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18. Ele escreveu da seguinte maneira: verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda. Isso é de Deus? Não é. Mas estão pregando o evangelho por inveja, por contenda, mas outros fazem de boa mente, é o que Paulo vai dizer. Estes, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Paulo vai dizer, que importa? Contanto que, de toda maneira, ou por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado, isto me regozijo, sim, e me regozijarei, é o que Paulo vai dizer. Então ele diz, eu não me importo pela motivação desses pregadores. Eu me importo é que Cristo seja anunciado, que a palavra de Deus seja anunciada. Porque se a motivação de quem prega não é legítima diante de Deus, ele é que será rejeitado. Ele é que será reprovado, o pregador. Mas a pessoa que recebe a boa semente, ela vai produzir fruto se a terra do seu coração for boa. E é o que Paulo diz, eu me fiz de tudo para com todos, para que pregando o evangelho eu também tenha cuidado de eu mesmo não ser reprovado, no texto que nós lemos no início. Então é dessa perspectiva que Paulo está falando aos coríntios. Eu me fiz de judeu para os judeus, me fiz de gentil para os gentios, me fiz de louco para os loucos, mas tendo cuidado para que eu mesmo não fosse reprovado. É dessa perspectiva que Paulo está falando para os coríntios. Realizar a obra de Deus, mas também lutar para ser salvo. O pregador, por ele ser pregador, por ele anunciar o evangelho, isso não quer dizer que ele é salvo. Isso não quer dizer que ele esteja salvo. Isso não quer dizer que ele irá ser salvo. Há uma diferença muito grande. Todos nós temos a responsabilidade de andarmos conforme a palavra de Deus. Jesus, ele alertou sobre isso. É porque o que falta para os crentes de hoje é ler Bíblia, é pesquisar, é se debruçar sobre a Escritura Sagrada e aprender o que Deus diz nela. As pessoas apenas recebem aquilo que está sendo pregado, mas não examinam se o que está sendo dito é verdade. E mais, um pastor, por mais que ele pregue, um pregador, por mais que ele anuncie, mas ele não consegue pregar tudo. Ele não consegue pregar todas as coisas. Então, é dever, é responsabilidade minha e tua, como crentes em Jesus, examinar as Escrituras, porque elas trazem a vida eterna. Olha o alerta que Jesus vai dar. Em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só o início aqui já é assustador. Já causa calafrio. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É o que Jesus vai dizer. Então não é, Senhor para cá, meu Senhor para lá. Ele é o meu Senhor Jesus Cristo. Mas, se não faz a vontade do Pai que está no céu, não vai entrar em seu reino. E Jesus continua, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, até chama Jesus de Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi abertamente, claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade aqui é a prática do iníquo. O iníquo é aquele que não segue regras, é aquele que só faz a sua vontade, é aquele que não obedece. Esse é o que pratica a iniquidade. E Jesus diz que para esses, ele dirá, nem vos conheço. Então não é todo que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus.
Não é todo que prega a palavra que vai entrar no reino dos céus. Não é todos que louvam o nome do Senhor e vão entrar no reino dos céus. Não é todos que se dizem pregadores, evangelistas, conferencistas, missionários, levitas do Senhor que vão entrar no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade de Deus. É o que Jesus está dizendo. E é isso que nós devemos ter cuidado. Não é somente fazer a obra, mas paralelo a fazer a obra do Senhor, temos que cuidar da nossa própria vida, obedecendo também a palavra de Deus. Não é porque Jesus chamou algum de nós para fazer a obra dele de uma forma direta, de uma forma bem inserida no contexto da obra dele, fazendo o ide do Senhor, que nós estamos salvos. Não, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Por isso que o texto dessa mensagem é: salvo pela pregação de quem não é salvo, porque pode acontecer da pessoa pregar, aquele que ouve ser salvo, mas a própria pessoa não se salvar, porque não fez a vontade do Senhor. Então vejamos por partes. Aqueles que vão dizer Senhor, Senhor, dirão assim: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? O dom da profecia foi dado pelo Senhor para a igreja. Foi dado, isso aí é indiscutível. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, vai dizer assim: a outra a operação de milagres, falando dos dons do Espírito. A outra a profecia, a outra o dom de discernir espíritos, a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. Então é um dom do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que quem recebe esse dom seja salvo. Em Romanos capítulo 12, versículo 6, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então nós temos que ter cuidado quanto a isso. A profecia é um dom no qual o Espírito Santo capacita o crente para propagar a sua mensagem. O dom de profecia não significa necessariamente que a pessoa prevê o futuro, que a pessoa é um vidente, que era como eram chamados alguns profetas do Antigo Testamento, eram chamados de videntes, porque eles anunciavam coisas futuras. Mas o dom da profecia não quer dizer isso. Mas sim que recebe para que proclame toda a verdade de Deus. As exortações, os consolos, as advertências, os julgamentos que estão contidos nas Escrituras Sagradas. Esse é o dom verdadeiro da profecia. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, vai dizer assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Essas são as três funções da profecia: edificar, exortar e consolar. Então, o dom da profecia é um dom de Deus, mas isso não quer dizer que quem profetiza é salvo. Outra coisa que vão dizer: em teu nome, Senhor, expulsamos demônios. Expulsamos demônios. E aqui é interessante, porque somente pela autoridade do nome de Jesus Cristo pode-se alcançar o poder, a autoridade sobre Satanás e os seus demônios. Somente isso. Mas mesmo assim, a pessoa tem que obedecer a Deus. Não é porque recebe esta capacidade pelo Espírito Santo que a pessoa já está garantida e é salva. Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Tal poder pode ser amplamente observado durante o agir da igreja primitiva. Se você ler Atos dos Apóstolos, verá diversas vezes os apóstolos orando, Paulo, Pedro, expulsando demônios da vida das pessoas. Felipe também. Então, também é uma capacitação do Espírito. Mas, volto a dizer, vou estar sempre repetindo, não quer dizer que a pessoa é salva. Outra coisa que vão dizer: em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Prodígios e maravilhas são uma promessa de Cristo à sua igreja. Servem como sinais de confirmação do poder do Evangelho. Em Mateus capítulo 10, versículo 1, Jesus diz assim: e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Lá no versículo 8, e aí tem um ponto-chave
Muito interessante. Jesus diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E olha aqui, uma transgressão do mandado de Jesus hoje. Vou dizer hoje, não vou nem recapitular aqui de tempos passados, mas hoje, cobrar cachê, né? O famoso cachê para pregar, para louvar, para ensinar. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse que nos capacitaria para fazermos a sua obra de uma forma maravilhosa, mas ele também vai dizer: de graça recebestes. Deus não cobra nada de nós para nos capacitar para a sua obra. Nada, nenhum valor. E ele diz: de graça recebeste, de graça dai. Mas tem muita gente cobrando para pregar a palavra, para levar um ensinamento para uma igreja, para ir louvar o nome santo do Senhor, e cobra por aquilo. Eu não vou dizer da pessoa ser convidada e a congregação arcar com as despesas, se morar em outra cidade, pagar passagem, pagar hospedagem, tudo bem. Mas além de tudo isso, a pessoa cobrar dinheiro, cobrar cachê, vários mil reais para poder fazer isso, isso não é de Deus. E o que é que a pessoa está fazendo? Transgredindo a palavra de Deus. Ela pode até pregar, ela pode até anunciar, ela pode até louvar, mas ela está transgredindo a palavra de Deus da forma como Jesus mandou fazer a obra dele. E os transgressores não vão herdar o reino dos céus. Ou então Deus é mentiroso. Não vão herdar o reino dos céus. Todos os sinais se realizaram durante a expansão da igreja do primeiro século. Todos. Nós vamos ver muitas maravilhas registradas nos Atos dos Apóstolos. E nisto podemos observar que tais poderes foram e são concedidos com o único objetivo: a proclamação da palavra de Deus. É vergonhoso ver pessoas que se dizem pastores e nunca foram, cobrando. Eu vi uma notícia de um pastor aí bem conhecido, de uma igreja muito grande, cobrando por feijão que cura o coronavírus. Misericórdia. Um homem desse tem parte com Satanás, não é com Deus não. Cobrando, dizendo: esse feijão aqui é milagroso e você vai pagar tantos mil para recebê-lo e você vai ser curado dessa doença. Isso é uma vergonha. Isso é trazer ultraje para o evangelho de Cristo. Ultraje. Então a pessoa dessa prega, a igreja é lotada, mas ela é salva? Pela Bíblia não é. Pela Bíblia não é. Isso é vergonhoso, igreja. E nós devemos isolar pessoas assim. Nós devemos notar para que se envergonhem da má impressão que estão trazendo para o evangelho de Jesus. Aleluia. Nenhum incrédulo possui atributos descritos em Mateus 7, do 21 ao 23. Pois somente pelo Espírito Santo o homem se torna capaz para realizar tais obras. Mas acontece que a resposta para a condenação de tais pessoas está no alerta de Jesus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo. Ou seja, nem todos que dizem servir a Deus realmente serão salvos. Mas quem se submete à vontade de Deus é o que ele vai dizer. Escute o que Cristo diz sobre sua família. Mateus 12, 49 e 50. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Família de Jesus é quem faz a vontade de Deus. A lei do Senhor, aleluia, por nos guiar pelo caminho correto, pode ser propriamente chamada a palavra de Deus. A vontade de Deus pode ser identificada, conforme a Bíblia retrata, de 3 maneiras. Preste muita atenção. Você pode se perguntar: o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus pode ser, de outra forma, identificar
a lei de Deus como a vontade dele. Em Salmos 40, versículo 8, o salmista Davi, ele faz um paralelo em duas orações, em duas sentenças. Ele vai dizer: deleito-me em fazer a tua vontade. E ele encerra dizendo: a tua lei está dentro do meu coração. Ora, se a lei do Senhor está dentro do nosso coração, então nós propriamente podemos dizer que a vontade de Deus está sendo revelada. E é um deleite para nós fazer a vontade de Deus que está sendo revelada pela sua palavra. Então, a lei do Senhor, por nos guiar no caminho correto, propriamente pode ser chamada também de a vontade de Deus. Então, você pode dizer, o que é a vontade de Deus? É o que ele expressa, é o que ele revela na sua palavra. A expressão vontade de Deus pode também ser entendida também como qualquer coisa que ele quer. Vontade de Deus é qualquer coisa que ele quer. Por exemplo, a Bíblia nos diz que Deus deseja que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2, 3 e 4 vai dizer: pois isto é bom e agradável diante de nosso Salvador, o qual deseja, o qual quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Assim também, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vai dizer: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porque é longânimo para convosco, não querendo, olha, Deus não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas isso não significa que todos serão salvos. Deus pode até desejar, mas isso não significa que todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente vai ser salvo, pois para isto tem que haver uma correspondência do ser humano. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 ao 28, Deus diz assim: vide que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje eu vos ordeno. Porém a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Em Deuteronômio também, capítulo 30, versículo 15, Deus diz assim: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Então Deus, ele quer, ele deseja, ele aguarda, ele espera que as pessoas se arrependam, mas ele não vai salvar. Ele não vai salvar a todos, porque precisa a correspondência, a resposta humana. Em Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Entenda bem, Jesus não está dizendo: eu vou colocá-los na porta estreita, eu vou conduzi-los pelo caminho apertado. Ele está dizendo para nós: entrai pela porta estreita. Então isso é a resposta humana ao que o Senhor quer. Ele deseja que todos sejam salvos, mas ele diz para nós: eu coloco diante de você a porta, entre por ela. É o que o Senhor diz. Lucas 13, 24. Porfiai, lute, contenda por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Deus deixa claro que é seu desejo que todos se voltem para ele. Mas isso não vai acontecer, porque é necessária a resposta humana. Como? Fazendo a vontade de Deus. E por último, a vontade de Deus pode se referir àquilo que ele permite, que alguns chamam de vontade permissiva de Deus. Então Deus permite, está de acordo com a sua vontade, porque ele não impede de que aconteça. Todos os atos depravados e pecaminosos que nos rodeiam estão dentro dessa vontade permissiva de Deus, porque ele não deseja, ele não vai impor a salvação dele e os seus preceitos a ninguém. Ele não vai impor, ele não vai obrigar ninguém a fazer a vontade dele. Está em nós fazer a vontade dele. Pelo contrário, o Senhor espera que nós, fracos,
miseráveis seres humanos, nos rendamos diante da sua graça e da sua misericórdia. Nós é que temos que reconhecer que Deus é soberano, que Deus é grande. Deus continuará sendo soberano, Deus continuará sendo rei, Deus continuará sendo o Senhor de tudo. Mas nós é que devemos reconhecer isso. Reconhecermos ou não, não vai alterar Deus. Se eu deixar de crer em Deus, não vai mudar nada em Deus. Deus continua sendo Deus. Quem sai perdendo é quem deixa de acreditar. Quem sai perdendo é quem retrocede, é quem volta atrás. Tais indivíduos que são reprovados, condenados, como o que encontramos lá em Mateus 7:23, eles cumpriram até o ID. Saíram por aí pregando, vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônio, nós anunciamos a tua palavra, nós curamos os enfermos, mas eles não se submeteram à vontade de Deus. E fica a questão então, não é? Fica a questão. Como reconhecer e cumprir a vontade de Deus? Como reconhecer e cumprir a vontade de Deus? Esta pode ser a maior dúvida de uma pessoa. Pode ser o maior questionamento de uma vida espiritual. Pois se nós não cumprirmos a vontade de Deus, de nada vai adiantar as nossas ações, aparentemente cheias de poder e de graça. Não vai adiantar. Nós temos que cumprir a vontade de Deus. Então vai existir alguns fatores que nos ajudam a identificar e cumprir a vontade de Deus. Basta examinar a Bíblia Sagrada. Basta buscar na palavra do Senhor. Então vamos lá. Primeiramente, conforme está na Bíblia, em Efésios capítulo 5, do 15 ao 18, nós devemos estar sempre em busca da compreensão acerca do que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo escreveu assim: portanto, vede diligentemente como andais. Olha as palavras de Paulo. Vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, Paulo diz, para nós não sermos nécios, loucos, desatentos, desorientados, nós não podemos ser. Nós temos que buscar andar diligentemente, de forma diligente, para identificar e fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele vai dizer para nós buscarmos diligentemente andar de uma forma digna, usando as oportunidades, para que, não sendo insensatos, reconheçamos e buscamos fazer, cumprir a vontade do Senhor. Segunda coisa, nós devemos conhecer e andar na vontade de Deus. E isso exige contínuo conhecimento de Deus. Não dá para fazer a vontade de Deus se nós não o conhecermos. Como é que você faz a vontade de alguém sem conhecer? Como é que um soldado não conhece, não se comunica, não tem contato com o seu comandante, pode fazer a vontade do seu comandante? Se ele não conhece, ele não recebe. Ele não recebe as ordens. Então só dá para se fazer a vontade de Deus conhecendo a Deus. Sim, Letícia, é só uma parte. Não dá para fazer a vontade de Deus sem conhecer a Deus. E aí o que é que vai dizer? Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Então conhecemos a vontade de Deus e ele vai nos ensinar a fazer a vontade dele. Em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, ela é certa. E ela nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então nós não podemos apenas conhecer, nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. E conhecendo a Ele, é muito direto de nós fazermos a vontade do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 28.
o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então não dá para se fazer a vontade de quem não se conhece. E só dá para fazer a vontade de Deus conhecendo. Terceira coisa, somente pelo Espírito Santo conseguimos andar nos padrões de santificação exigidas por Deus, porque é a vontade de Deus nós sermos santos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, vai dizer: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, quem não anda em santidade não está fazendo a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus não é família de Jesus. Quem não faz a vontade de Deus vai chegar naquele dia e dizer: Senhor, Senhor, fiz muita coisa em teu nome. E Jesus dirá: nem te conheço. Tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus começa pela nossa santificação. E não é uma coisa nova apenas do Novo Testamento. Lá no Antigo, olha o que Deus diz para Abrão. Capítulo 17 de Gênesis, versículo 1. Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Não tem questão de Deus olhar: Abraão é um ancião, está muito velhinho para cumprir a minha vontade. Não, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não tem questão de ser jovem, não tem questão de ser adulto, ser criança, ser ancião. Todos têm que fazer a vontade de Deus e ser perfeito. É o que Jesus repete no Sermão da Montanha, Mateus 5:48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Lá em Levítico 19:2 vai dizer: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E essa questão, Pedro vai repetir, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 ao 16. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, como o Senhor é santo em todo o vosso procedimento. Então, santidade é o que o Senhor quer de nós. Não é nem o que Ele espera, é o que Ele quer, porque é da vontade dEle. E quando não fazemos isso, nós somos transgressores da sua vontade. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Louvado seja o Senhor. Andar na vontade de Deus é negar-se a si mesmo. É tomar a cruz de Cristo. Mateus 10:38, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Lucas 9:23, em seguida Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Em Lucas também, capítulo 14, versículo 27, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Isso é fazer a vontade de Deus, carregar a cruz, é sofrer por amor de Cristo. Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu desonra, Ele sofreu rejeição, Ele sofreu zombaria, Ele morreu sendo obediente até a morte e morte de cruz. E o discípulo, ele não é maior do que o seu mestre. Em João capítulo 15, versículo 20, vai dizer: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Louvado seja Deus. Em suma, cumprir a vontade de Deus é permitir que o Espírito Santo molde na nossa vida o caráter de Cristo através da Sagrada Escritura. Isso é fazer a vontade de Deus. Romanos 8, versículos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes
à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fazer a vontade de Deus é parecer com Jesus. Nada mais é do que santificação e separação do mundo. Mas através da pregação de quem não está salvo, de quem não vai ser salvo, alguém pode ser salvo? Sim, completamente. Um exemplo disso é Judas Iscariote. Em Mateus 10, nós vemos Jesus enviando seus 12 discípulos para pregar, para curar, para expulsar demônio, e Judas estava lá no meio deles, junto com os 12. Contanto, isso não lhe garantiu a salvação, mas para aqueles que ouviram a sua pregação, se o coração foi receptivo, terra boa para boa semente, eles se salvaram, mas Judas Iscariotes não. Lá em João, capítulo 12, versículo 6, vai dizer, ora, Judas disse isso, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa subtraiu o que nela se lançava. Judas nunca se converteu. Ele pregava, ele até expulsava demônio, porque não era no poder dele, era no poder de Jesus, mas ele nunca foi um salvo. Ele nunca foi um salvo. Ele não andava conforme a vontade de Deus, embora tenha cumprido a ordenança de pregar as boas novas de salvação. Ninguém sabe a motivação que ele tinha, se era ganhar dinheiro com aquilo, porque ele era ladrão. E assim tem muitos hoje, ganhando dinheiro porque pregam o evangelho. Mas isso faz com que a pessoa seja rejeitada por Jesus. Dessa maneira podemos compreender que Deus age mesmo através dessas pessoas. Quantos cristãos e pastores por aí não estão caminhando para o inferno porque não cumprem a vontade de Deus? Mas, em contrapartida, várias almas alcançam a salvação através dessas vidas condenadas. Isso nos remete novamente a Mateus 7, 21, 23. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A nossa salvação, principalmente a nossa santificação, é tão importante quanto o cumprimento do ID de Jesus, a pregação da palavra de Deus. Pois nem todos que proclamam o Senhor para os habitantes dessa terra vão entrar no reino de Deus. Mas todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é que entrará no reino dos céus. Hipoteticamente, posso até usar a mim mesmo como exemplo, pois de nada ia adiantar eu falar acerca da palavra de Deus, eu procurar ensinar a palavra de Deus do jeito que ela está aqui escrita, do jeito que ela é. Se na minha vida eu não fizesse a vontade de Deus prevalecer, eu ia anunciar a palavra para muitos serem salvos, mas eu mesmo não ia ser salvo. É triste afirmar, mas muitos desses ditos pregadores de hoje vão provar a separação eterna de Deus por simplesmente não se preocupar em ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Deixo para vocês, para encerrar, 1 João, capítulo 2, versículo 17. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência, mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Todo que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é quem sai por aí fazendo milagre, não. É quem faz a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde para cumprirmos a sua vontade. E assim encerramos a palavra de hoje. Salvo pela pregação de quem não é salvo. Lembre-se de Judas. Ele saiu pregando, ele saiu até fazendo maravilhas, mas ele não foi salvo porque ele não fazia a vontade de Deus. Cumpra diligentemente a vontade do Senhor através da revelação da Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar o Senhor com um hino para nós encerrarmos por hoje. Amém? Vamos louvar a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Tudo correr bem aqui, e o equipamento ajudar, vai dar certo. Glória a Deus. Faça a vontade do Senhor. Não existe nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Nada, 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 nada. Louve ao Senhor.
teu, só teu, pra sempre, Senhor. É teu, só teu, pra sempre, Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não se ache fruto na videira, ainda que o celeiro se esvazie, meu coração te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te adorarei, eu te amarei com todo o meu amor. Eu te louvarei, te adorarei, eu te amarei com todo o meu amor, Senhor. Adore a Jesus, louve ao Senhor, Ele é Rei sobre reis, Senhor dos senhores, aleluia. Aleluia. Meu coração é teu, só teu, pra sempre, Senhor. O meu louvor é teu, só teu, pra sempre, Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não se ache fruto na videira, ainda que o celeiro se esvazie, meu coração é teu, te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te adorarei, eu te amarei com todo o meu amor. Eu te louvarei, te adorarei, eu te amarei com todo o meu amor, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Graças a Deus. Estamos felizes, alegres por estar na presença do Senhor. Quero agradecer a todos e a todas que participaram. Nosso tempo já está acabando. Faça aí uma oração quando encerrar.
A Letícia pede oração por ela, pela mãe dela, vamos orar uns pelos outros. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã, 19 horas, mais uma vez estaremos aqui fazendo a nossa live em nome de Jesus. Peço oração por mim e por minha casa. Oremos. Amado Pai e eterno Deus, neste momento de oração, agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua presença, por podermos compartilhar a Tua palavra. Abençoe. Embora eu sempre diga seja feita a tua vontade, na maioria das vezes não é bem assim. Quero que seja cumprido o que eu sonhei. Esqueço que pra mim tu tens planos melhores, coisas que jamais imaginei, sonhos que não vão me afastar do teu querer. Seja cumprido em mim tua vontade. Abro mão do que sonhei para viver os teus sonhos e projetos que vão me levar ao centro da tua vontade, ó Deus.